Depois de decretar situação de emergência por causa do grande número de casos de leishmaniose, as autoridades em saúde de Coxim, norte do estado, resolveram fazer uma avaliação do quadro endêmico. A ideia é saber se as medidas adotadas nos últimos 30 dias já surtiram efeito nas estatísticas. Este ano, 2 pessoas morreram na cidade. Quase 10 mil animais. É a população estimada de cães no município de Coxim, a 250 quilômetros de Campo Grande, norte do estado. A maioria vive na rua, sem nenhum controle de doenças. Eu acho que é o grande agravante aqui. A gente tem uma extensa área de árvores, muito pé de manga, muitas frutas, muitos terrenos baldios, a gente não consegue localizar o proprietário, muitas vezes, desses terrenos, e muitos cães. Esse aí, totalmente debilitado, apresenta sintomas da leishmaniose. Unhas grandes, poucos pelos, peso abaixo do normal e olhos lacrimejantes. A doença é causada por um protozoário que se hospeda principalmente nos cães. A transmissão ao homem ocorre quando o mosquito flebótomo ou palha pica um animal doente e depois as pessoas. Não tem cura e o diagnóstico é um desafio para os médicos, porque os sintomas são parecidos com outras doenças. O guarda João Gonçalves da Silva, de 55 anos, morreu no mês de setembro. A família ainda não se conforma com a demora para descobrir a doença. A gente vê a pessoa passar mal e não se sentir bem, e levar no hospital e chegar lá não constatar nada, você trazer de volta para casa. Em Coxim, 60% dos casos de leishmaniose estão concentrados no norte da cidade, região onde ficam os bairros mais populosos, Vila Bela e Senhor Divino. São 13 mil habitantes, quase metade da população do município. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, no mês de abril, os agentes recolheram 400 cães para a realização de exames de sangue. 40% desses animais estavam contaminados e tiveram de ser sacrificados. Depois, 11 pessoas contraíram a leishmaniose visceral. 2 morreram. Com essas estatísticas preocupantes, o jeito foi estabelecer um plano de ação para combater a doença. A borrifação das casas com inseticida foi uma das primeiras providências. O veneno misturado com água fica impregnado na parede por mais de 2 meses. O veneno mata o mosquito transmissor. Mesmo assim, muitos moradores não deixam aplicar o veneno por causa de reações alérgicas. A gente então recomenda, após o trabalho que a gente faz a borrifação, para se afastar de 1 hora, 2 horas, mas mesmo assim, as pessoas elas não obedecem aquelas ordens que a gente passa para eles. O trabalho em cada residência demora em média 1 hora. Na casa de Dona Maria, os agentes afastaram os móveis e retiraram os quadros para garantir a eficácia do produto. É muito bom, né, para evitar doenças para a gente ter criança, né, pequena. A conscientização das pessoas é um dos maiores desafios para as autoridades em saúde. Além das campanhas educativas, outras ações estão sendo promovidas na comunidade. Tem intervenção em alguns terrenos, tem muita sujeira, muita matéria orgânica, né, que é o principal criador do flebotomínio. E também as ações de coleta de reservatórios, animais positivos para leishmaniose, as coletas de sangue para fazer o exame, né, para saber se é reagente. Os casos de leishmaniose surpreenderam as autoridades de Coxim. O secretário de Saúde diz que o município não estava preparado para enfrentar o problema, porque não havia registros da doença na região. Após decretar situação de emergência, o município recebeu equipamentos e recursos oficiais para combater a doença. Mas a situação ainda não está totalmente controlada. Como, né, nós já temos esse plano de ação já programado, nós vamos primeiro, nessa primeira etapa, executar este primeiro plano. Na segunda etapa, obviamente, nós vamos fazer um complemento deste plano de ação para que possamos, então, estar mais atentos, né, juntamente com a população, orientando toda a população de Coxim do perigo. Bom, e Coxim recebeu até agora R$87 mil do total de 180 mil destinados ao Programa Estadual de Combate à Leishmaniose. Pelo menos 4.500 casas devem ser borrifadas. Mato Grosso do Sul registrou de janeiro até agora 215 casos de leishmaniose visceral. 16 pessoas morreram. Campo Grande é a terceira cidade brasileira em número de casos. Esta semana, o Conselho de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul publicou uma carta que é referência sobre o combate à doença. Para falar sobre o assunto, o Bom Dia MS convidou a presidente do Conselho, Cibele Cação. Bom dia, Cibele. Bom dia. O que diz a carta? Qual é a orientação na carta?
Bom, a carta, ela reflete tudo o que foi visto e tudo o que foi discutido neste simpósio. Este simpósio reuniu médicos veterinários, médicos, advogados, ou seja, foi um simpósio multidisciplinar, porque a gente entende que esta doença é complexa, envolve muitos profissionais e a discussão precisa ser bastante intensa, né? Agora, desses pontos, principalmente na questão do controle, ficou muito claro que é preciso investir mais, o poder público precisa focar mais as suas ações no controle do vetor. Porque como aconteceu, como nós acabamos de ver esse caso em Coxim, quando isso acontece, uma situação de endemia numa cidade, ou de epidemia, né, numa cidade, inúmeros cães apresentando soro com a reação soro-reagente, isso quer dizer o quê? Que a cidade está infestada de vetor. Agora, então, o foco tem que ser no vetor. Agora, existe essa questão polêmica que a senhora estava me falando também, sobre o diagnóstico da doença. Exato, exato. Esse teste que é feito pelo poder público é um teste, são dois testes, né? Mas eles apresentam falhas, porque eles apontam que o animal possa estar com a doença. Mas o exame definitivo, que diz que realmente o animal é positivo, seria a pesquisa do protozoário no animal com uma punção de medula óssea, por exemplo, né? Então, em muitos casos, pode estar havendo, sim, a morte de animais falsos positivos. Agora, a carta contém orientações como essa com relação ao diagnóstico? Não, a carta não contém orientações. A carta ela mostra caminhos, né? Aponta caminhos para onde que se deve seguir, aponta para onde que se deve dar continuidade às discussões. E quais caminhos seriam esses? Esses caminhos seriam, como eu já disse, investir mais em educação ambiental e, consequentemente, no controle do vetor, né? Porque se percebe que aí é que está o grande problema. Documentos oficiais de órgãos internacionais de saúde apontam que simplesmente a eutanásia sistemática de cães como medida prioritária e às vezes até isolada, não existem evidências científicas de que isso realmente resulta num bom controle da doença, num efetivo controle da doença. Então é preciso fazer mais. Agora, uma grande questão polêmica também relacionada a essa questão da eutanásia é o tratamento. O cão pode ser tratado ou não? Hoje, pela portaria interministerial, os animais, os cães com leishmaniose visceral, não devem ser tratados com medicamentos humanos e medicamentos que não tenham registro no Ministério da Agricultura, né? Agora, a questão do tratamento é uma questão também que precisa ser bastante discutida. Essa portaria nós devemos segui-la, devemos respeitá-la, né? Mas é preciso aprofundar os estudos nesses temas e também as discussões, né? Porque não se pode generalizar, né? O tratamento, ele existe. E como no ser humano, ele pode dar resultados muito bons e também resultados não muito satisfatórios. Assim como acontece no homem, também acontece no cão. Tá certo, Cibele, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia MS. Eu que agradeço.